estava indo para o meu trabalho e de repente eu ouvia um louvor, uma orquestra muito bonita. E eu olhava para trás, olhava para os lados e não via quem estava cantando. Eu só ouvia o louvor, eu só ouvia os instrumentos, mas não via quem cantava. De repente eu olhei assim para o alto e estava aquele clarão, muito grande, mas muito grande mesmo, muito claro. E estava cantando um louvor. E eu olhei e eu estava de vestido longo igual eu estou agora. E eu fiquei desesperada. Porque eu pegava na barra do meu vestido e eu corria para lá e perguntava para a pessoa que estava passando: você está vendo aquilo ali, o louvor e o arrebatamento? Jesus está voltando, Jesus está vindo nos buscar. E as pessoas falavam para mim: você está louca, porque eu não estou a ver nada. Eu largava aquela pessoa, pegava na barra do vestido, levantava, porque senão pisava na barra do vestido. Chegava em outra pessoa e mostrava lá o arrebatamento. Jesus veio nos buscar, Jesus veio buscar a nossa igreja. O Senhor veio buscar a noiva dele. E as pessoas falavam para mim: você é louca, porque eu não ouço nada, eu não vejo nada. Como que você está dizendo para mim que tem um louvor? Como que você está dizendo para mim que tem uma orquestra? Se eu não vejo nada. Irmãos, eu fiquei ali desesperada. Eu corria para baixo, eu corria para cima. Eu falava com um homem, eu falava com mulheres, eu falava com todo mundo. E todo mundo dizia para mim: tu és louca, porque eu não vejo absolutamente nada. E de repente eu comecei a louvar junto com aquele louvor. Aquele louvor fala assim: grandioso és tu. Aquele que fala: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Mas irmãos, e cantava, mas era um coral. Eram uns instrumentos que aqui na terra não existe. Nenhum instrumento daquele. Não há. Eram uns instrumentos muito grandes, eram um formato de viola, mas eles eram imensos, muito grandes. E ali os anjos tocando. Olha, eu nunca tive uma visão tão linda do jeito que eu tive esse dia. Sabe, assim nas nuvens mesmo, assim, muito grande o espaço, e eu olhava e eu falava assim: Jesus, me leva, não me deixe aqui. Jesus, me leva, não me deixe aqui. E eu chegava e falava, ninguém acreditava e me chamava de louca. Chegou um ponto que eu falei para Deus: Deus, eu estou louca, porque só eu vejo, ninguém mais vê. Só que aí eu pude perceber que no meio daquela avenida, eu estava também numa avenida, que naquela avenida a única pessoa que servia ao Senhor era eu. As outras pessoas eram os ímpios e ninguém conhecia a Deus. Então naquele momento o Senhor tinha vindo buscar a igreja dele. E naquele momento a única pessoa que conhecia Jesus era eu. Então por isso eu era considerada a louca. Por esse motivo eu fui considerada louca por homens, por mulheres e por várias pessoas que ali passavam. Porque somente eu conhecia esse nosso Jesus. Somente eu servia esse nosso Jesus. Somente eu esperava pela volta de Jesus. Ninguém mais esperava pela volta de Jesus. É verdade. Então, como ninguém esperava que Jesus estava voltando, e a única pessoa que era crente, a única pessoa que temia o Senhor e que sabia que Jesus voltaria um dia para buscar a noiva dele, era eu. Então, eu falo para os irmãos assim: Jesus realmente está voltando. E o que o Senhor disse para mim no final desse sonho que eu tive foi: eu vou te levar a várias igrejas, eu vou te levar a vários lugares, e por onde você passar, você diz que eu estou voltando. Aonde você passar, eu vou te levar para pregar, eu vou te levar para louvar, mas por onde você passar, a primeira coisa que é para você fazer é para você contar sobre o arrebatamento que eu te mostrei. Aleluia. Porque eu virei buscar a minha igreja, eu virei buscar o meu povo. Muito em breve, antes mesmo que todos imaginam, eu estarei buscando o meu povo. Eu estarei buscando a minha noiva. Prepara-te, ó igreja, porque eu estou voltando. Irmãos, eu acordei assim eu despertei porque foi um sonho como ao mesmo tempo que eu estava dormindo, eu não estava. E eu tive aquele despertar assim e já acordei chorando. Por quê? Por causa das vidas que eu mostrava, que eu falava que Jesus estava voltando e ninguém pôde ver que Jesus estava ali, voltando para levar a igreja. E eram muitas vidas, irmãos, que ficou. Eram muitas vidas que, se Jesus voltasse e levasse, vou dizer assim que a mais da metade ficaria. Mais da metade de Portugal ficaria. Porque eram muitas pessoas
que já ouviu falar de Jesus, mas que não conhece Jesus igual a gente conhece. É verdade. Então, assim, quem tiver, ou quando eu tenho a oportunidade de falar de Jesus, eu falo. Quando eu tenho a oportunidade de abrir a boca, eu abro a boca. Eu falo mesmo, eu falo, Jesus está voltando. E quando eu acho católico, daqueles assim, sabe? Católico mesmo, eu falo, olha, você está enganado, porque imagens não salvam ninguém, que salva é Jesus, entrega a sua vida para Jesus, que você vai ser salvo, tu e a tua casa. Lê a palavra do Senhor, peça ao Senhor que te dê entendimento, porque aí sim você vai conhecer a verdade. Porque aí sim você vai ver o engano que tu está vivendo. Porque somente você vendo a palavra, somente você lendo a palavra de Deus, você vai ter conhecimento do que é Deus, de quem é Deus e do que Ele pode fazer na tua vida e na vida da sua família. A partir do momento que você conhece a Deus, a partir do momento que você entrega a sua vida para Deus, é que Deus começa a fazer. Porque enquanto você está com os olhos aqui tapados, enquanto você está com os olhos que você não consegue enxergar nada, que você, como se diz, está cega no mundo, você não consegue entender a palavra, você não consegue ver a palavra, você não consegue ver que Jesus está voltando. Então, irmãos, nós somos poucos, mas os poucos que estamos aqui, vamos nos preparar cada vez mais. Amém. Vamos orar mais, vamos nos consagrar mais, vamos pedir perdão mais, porque às vezes a gente pensa que nós não erramos, às vezes a gente pensa que nós não pecamos e que nós estamos certos. Muitas das vezes nós pensamos, não, eu estou certa e eu não vou pedir perdão. Muitas das vezes a gente pensa, não, eu não fiz nada. E na verdade nós fazemos. É verdade. Nós não somos perfeitos. E a salvação nós temos que pedir para Deus todos os dias. A salvação nós temos que pedir para o Senhor renovar a aliança que nós temos com Ele todos os dias. Aleluia. Porque todos os dias Satanás vem para quebrar a aliança que nós temos com Cristo. Todos os dias Satanás vem e faz alguma coisa para que nós não acreditamos naquilo que os pastores pregam, naquilo que as pessoas dizem que Jesus está voltando. Todos os dias Satanás vem e fala, é mentira, você ouviu aquilo ali? Ah, mas desde que você era criança, você ouve falar que Jesus está voltando. Cadê o seu Jesus que ainda não veio? Por onde ele anda que ele ainda não voltou? E não é só com os irmãos, para mim também Satanás diz. Porque eu fui criada dentro da igreja, desde pequenina, igual está ali o Isaías. E tem dia que eu venho para a igreja, muitas das vezes estão aqui pregando e Satanás vem e fala no meu ouvido, ah, isso é mentira, desde que tu era pequena tu ouve dizer isso. E até agora, cadê Jesus? Jesus ainda não voltou. Só que no meu próprio pensamento eu falo, eu te repreendo, Satanás, porque eu te conheço. E se Jesus disse que ele vai vir, ele vai vir. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Amém. Se ele disse que ele vai vir buscar a noiva dele, então ele vai vir buscar a noiva dele. Se ele disse que para a gente se preparar, para a gente se consagrar, que ele voltará, ele vai voltar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, 20 anos, eu não sei quando, mas que ele vai vir, ele vai vir. E eu quero estar preparada, e eu quero subir, como se diz, na primeira fila, igual a Carla viu, que eu subi. Eu peço a misericórdia de Deus. Eu quero subir, eu não quero ficar não. Eu não quero ficar para a segunda. Vamos dizer, a segunda remessa de povo que vai subir. Eu quero subir na primeira, em nome de Jesus. É única. A gente, em nome de Jesus, nós vamos, essa igreja vai. Em nome de Jesus. No momento que estava louvando, o Senhor me deu uma visão. Amém. Eu estava sentada, eu estava louvando, e o Senhor me deu uma visão de uma pessoa que vai vir aqui nessa igreja numa cadeira de rodas. E ela vai ser curada aqui, nessa igreja. Amém, aleluia. Eu creio. E eu olhei, foi bem na hora que eu olhei para trás, porque naquele momento eu tive aquela sensação que essa pessoa tinha entrado. E eu olhei e não tinha ninguém de cadeira de roda. Aí eu entendi, falei, o Senhor vai trazer alguém numa cadeira de roda para ser curada aqui. Então, irmãos, vamos orar. Vamos consagrar. Para quando Deus trouxer essa alma, para quando o Senhor trouxer essa pessoa, nós estarmos consagrados, para colocar a mão na cabeça dele e falar, em nome de Jesus, essa enfermidade bate em retirada. Em nome de Jesus, e que pôs ele nessa cadeira, bate em retirada. E que ele se levanta e anda, em nome de Jesus. Porque
Aleluia. E as pessoas enfermas que entrarem aqui serão curadas. E as pessoas que entrarem numa cadeira de rodas, elas vão pegar a cadeira e vão sair em nome de Jesus. Aleluia. Se as pessoas entrarem, eu fui curada. Eu já fui curada na igreja. Não nessa igreja, porque essa igreja é nova, mas na igreja que eu participava no corpo. Eu trabalhava no lar e de repente, do nada, a minha perna paralisou. E eu não conseguia firmar a perna no chão. Fui levada para o hospital, para o seguro, o médico do seguro. Chegou lá, o médico fez todos os exames e falou para mim: a tua perna, o teu nervo da tua perna calcificou no osso. Não tem o que fazer. Você vai ficar basicamente andando de muletas ou numa cadeira de roda. Naquele momento eu falei para o Senhor: Jesus, eu não aceito. Porque eu sou tua filha, eu sou tua serva e eu não aceito. E aí do nada, a minha colega aqui do Porto me falou: venha para o Porto, vamos na minha igreja. Eu tenho fé que você vai ser curada lá. E o meu pagamento, irmã? Eu falei: eu vou esperar o pagamento sair. Tá bom? Liguei para mim, eu não tinha condições de ir no multibanco olhar se realmente o pagamento já tinha saído. Liguei para minhas colegas de trabalho e falei: irmãs, o pagamento saiu? Já saiu. Irmã, eu não tinha um cêntimo na minha conta. Já o pagamento saiu. Tá bom, peguei a muleta, que foi até uma colega de trabalho que me emprestou. Peguei a muleta e fui para o Porto de muleta. Cheguei na estação de comboio, passei o cartão, pagou as passagens. Falei: amém, meu pagamento saiu. Paguei e fui para o Porto. Cheguei lá no Porto, a Leandra, testemunha, a Leandra estava comigo. Nós fomos almoçar, compramos comida, passei o cartão, pagou. O pagamento tinha saído, né? Eu tinha dinheiro. Pegamos, compramos também o bilhete, o ticket do metro. Fui para Povo de Varzim. Pagou, o cartão pagou. Fui, paguei para mim, paguei para a Leandra. Comprei frango para nós levar, para nós jantar. E como se diz, eu fiz a festa. Paguei tudo. Fui para a igreja no outro dia, de muleta. Quando eu cheguei, o pastor estava orando. O pastor falou assim: quem está doente veio no lugar certo. Porque aqui é o lugar dos doentes. Aqui é o lugar que as pessoas entram doentes e saem curadas em nome de Jesus. Amém. E você crê que você vai ser curada nessa noite? Você crê que você veio de muleta e que você sai daqui sem elas? Eu falei: eu creio. Ele falou: então vem cá. Irmãos, eu fui. E ele tomou a minha muleta. Naquela hora, eu tive medo. Eu fiz igual Pedro. A hora que ele tomou a muleta, eu falei: meu Deus, eu vou cair. Porque eu não conseguia firmar a perna no chão. Eu falei: Jesus, eu vou cair. Quando eu falei: Jesus, eu vou cair, o Espírito Santo falou com ele: não precisa ter medo, você não vai cair. Somente confia no Senhor. E ali ele orou por mim e repreendeu aquela enfermidade. Orou e falou: essa enfermidade veio contigo, mas em nome de Jesus ela sai agora. Porque eu ordeno no sangue de Jesus. Então naquele momento ele pegou e terminou, orou por mim e falou para mim: faz o que você não conseguia fazer. E eu falei: eu não consigo andar, eu não consigo firmar o pé no chão, eu vou cair. Ele falou: em nome de Jesus você não vai cair. Faz o que você não podia fazer antes. E eu comecei a andar, eu comecei a pular. O púlpito lá tem várias escadas. E eu subia e descia essas escadas. E nada, minha perna não doía, eu não sentia minha perna doer. Quando eu descia, ele falou assim: faz o que você não conseguia. E eu pulei do primeiro degrau lá embaixo, com a perna que estava com o nervo calcificado. E não senti dor, e não senti absolutamente nada. E para a honra e glória do nome de Jesus, eu fui curada naquela hora. Amém. E naquele momento ele pegou a minha muleta e falou: Satanás vai te tentar. Tu vai sentir dor na perna. Porque ele vai te tentar para colocar Deus como mentiroso. Para colocar que Deus não te curou. E quando você começar a sentir a dor, você repreende em nome de Jesus. Para eu fui curada e eu não aceito esse mal na minha vida. E está arrependido em nome de Jesus. E eu fui embora. Quando eu comecei, teve uma hora que eu comecei a andar, que eu firmei a perna falhou e eu quase caí. Naquele momento eu falei: Jesus, eu fui curada na igreja e eu repreendo em nome de Jesus. Porque eu não aceito essa
doenças na minha vida. Eu não aceito ficar andando de muletas. Eu não aceito cadeira de roda. Eu não aceito andador. Eu não aceito nada. Porque o Deus que morreu por mim, Jesus que morreu por mim na cruz do Calvário, foi Ele quem me curou. Não foi o homem que me curou. Não foi o profeta que me curou. Não foi o pastor que me curou. Foi Jesus que estava ali que me curou. E eu não aceito Satanás brincar comigo desse jeito. E naquele momento a dor sumiu. Voltei a andar normal. Passou para aí uma semana. Voltei a trabalhar. Saí do seguro. Voltei para Lisboa. Voltei a trabalhar. Quando eu estou pulando uma parte, quando eu cheguei em Lisboa, vou ao Pingo Doce fazer compras, né? Porque não tinha nada em casa para comer. Quando eu passei o cartão, não tinha dinheiro na conta. Eu falei, mas como assim? Eu não tenho dinheiro? Não dá para pagar? Mas eu fui para o porto, eu paguei as passagens, eu comprei comida no porto, eu paguei o transporte lá para mim. Ainda levantei, não me lembro se foi 10 ou 20 euros, ainda dei para Leandra embora de volta para Póvoa de Varzim. E falei, mas quem pagou a minha viagem? Porque eu não tinha dinheiro mesmo. Eu falei, eu vou no banco que eu vou olhar. Quando eu cheguei lá, irmãos, meu saldo era negativo. Mas já estava antes de vir ao porto. Aí eu parei e eu fiquei assim. Falei, Jesus, e aquele dinheiro, de onde saiu? Das minhas passagens, da minha comida, do dinheiro que eu levantei para a Leandra. Foi o Senhor quem me deu. Quer dizer que eu viajei, que o Senhor pagou, não foi de graça, porque o sangue que Ele derramou na cruz do Calvário não foi de graça, foi pela minha vida, foi pela vida de cada um de vocês. Foi o dinheiro que eu gastei nas viagens, foi pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário, porque foi Ele quem pagou. Irmãos, resumindo, eu vim, voltei, comi, sem gastar um cêntimo, porque eu não tinha dinheiro. 2 dias depois, o meu pagamento caiu na minha conta. Amém. Então foi o Senhor quem pagou tudo. E eu, até hoje, irmãos, isso já vai fazer para ir uns 5 anos, 6 anos. Até hoje Satanás tenta me colocar numa cadeira de roda. Até hoje Satanás, eu ainda sinto aquele puxão do nervo na minha perna. Mas quando eu sinto, eu falo, eu repreendo em nome de Jesus. Porque eu fui curada. O Senhor me curou e eu não aceito essa doença. E para de doer. Porque eu realmente não aceito. Porque eu creio que o Senhor me curou. Eu creio que naquele dia eu saí de lá curada. Eu saí andando com a muleta na mão. Não foi apoiando nas muletas. Eu andei com ela ao alto, no ombro. E eu falo, a minha muleta está aqui, no meu ombro. Não está firme na terra. Firme na terra está Jesus. Está os meus pés com Jesus. Porque foi Jesus quem me curou. Amém, Jesus. Foi Jesus quem me colocou de pé. Porque o homem já tinha me desenganado. O pessoal do seguro já tinha falado para mim que eu nunca mais voltaria ao normal. Que não havia cirurgia para isso. Porque se fosse fazer uma cirurgia, eu correria o risco de ficar numa cadeira de roda. Porque poderia cortar o nervo. E se cortasse o nervo, a minha perna ia ficar menor do que a outra, mais fina do que a outra. E eu correria o risco de não andar nunca mais. Que não haveria como fazer nada. Mas o meu Jesus fez. Amém. Para o homem foi impossível fazer, mas para o meu Jesus não foi. E eu saí curada. E foi esse o motivo de sair e vir morar no Porto. Porque aqui para mim, aqui na região do Porto, na região aqui de Aveiro, nessa região aqui, é a região que tem o Porto, não tem? No Porto é onde tudo chega, não é? Sim. Então dali tem como ir para algum outro lado? Não, tem que voltar, não tem? Então o mal tem que bater em retirada. Não tem que ficar. Pelo mesmo caminho que ele veio, é o mesmo caminho que ele tem que voltar. Amém. Porque ele não pode ficar entre nós. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu vou viver no Porto. E depois eu conheci a bênção do meu marido, foi outra promessa de Deus. Mas isso fica para outro dia. Né? Fica para outro testemunho. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é, tenha fé. Quando Jesus prometer algo, Jesus é fiel para cumprir. Quando Jesus falar que vai fazer, ele vai fazer. Amém. E mesmo que Satanás fala, não, é mentira, não vai acontecer, não vai ser,
se arrependa do que Ele falou que iria cumprir nas nossas vidas. Amém, Jesus. Eu tenho uma promessa que o Senhor falou que vai cumprir, e eu espero por ela há mais de 10 anos. Mas há pouco tempo o Senhor me lembrou dessa promessa, que eu tenho essa promessa, que eu já tinha até me esquecido dela. Mas o Senhor não esqueceu, porque Ele me fez lembrar. Ele usou uma irmã que estava pregando para falar que eu já tinha me esquecido da promessa, mas que Ele não tinha esquecido. E que Ele vai cumprir a promessa na minha vida. Então, irmãos, pode ser 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos. Jesus fez a promessa. Ele vai cumprir. Pode ter a certeza. Se Jesus falou que vai te dar uma casa, Ele vai te dar. Se Jesus falou que vai salvar a tua família, Ele vai salvar. Se Jesus falou que te levantou como coluna para orar pela tua família, ore. Porque você vai conseguir. Deus vai te capacitar. Deus vai te levantar para poder orar pela tua família. E tu e a tua casa vai servir ao Senhor. Porque essa é a promessa do Senhor nas nossas vidas. Eu nunca vi ninguém, o Senhor, levantar uma pessoa na casa que a família toda não vai. Eu nunca vi. Jesus. Porque quando o Senhor levanta uma pessoa na casa, logo vai o pai, vai a mãe, vai uma irmã, vai uma tia, vai um primo, vai um sobrinho. Sempre vai. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas vai. Essas pessoas não morrem. Não morrem, não partem para a eternidade sem o Senhor cumprir aquilo que Ele nos prometeu, que é salvar a nossa família. Amém. Então, irmãos, o que eu quero... A mensagem que eu tinha preparado não foi essa, tá? A mensagem que eu tinha preparado está aqui, os meus papelzinhos, todos marcados. Já caiu um pouco aqui no chão, o esboço estava feito, tudo bonitinho. Mas o Senhor não quis que eu falasse o que eu tinha preparado. Porque eu falei para o Senhor, Senhor, não deixe eu falar uma palavra sequer que seja da minha boca, que seja de mim. Mas que eu venha ser um vaso nas tuas mãos. Que eu venha falar somente aquilo que o Senhor tem para falar para a igreja. Não importa se vai ter 1, 2, 3 pessoas lá. Ou se vai estar só eu, o Leandro, e o meu esposo e a Carla. E o pequenininho, né? Que a gente também não pode esquecer dele. Falei, nem que seja de nós estar lá, Senhor, mas que eu venha ser vaso nas tuas mãos. Não permita, Senhor, que o inimigo me trave no momento que eu tiver de falar do teu amor. Que eu tiver de falar que o Senhor está voltando. Que o Senhor salva, que o Senhor cura, porque eu fui curada. Amém. Não me deixe, Senhor, envergonhar perante as obras que o Senhor já fez na minha vida, porque não foram uma só. Foram várias e várias vezes. Se eu for contar os testemunhos de tudo que o Senhor já fez na minha vida, eu passaria aqui a noite toda a falar as maravilhas que o Senhor já fez na minha vida. Amém. As coisas que Ele me prometeu, Ele já cumpriu. O Senhor me prometeu essa casa. O Senhor me prometeu essa casa aqui. Em menos de 1 ano o Senhor me entregou essa casa. Para mim e para o meu esposo. Quando eu saí do Brasil, o Senhor falou para mim, filha, eu te levarei. Não temas, porque tu vai passar por dificuldade, mas eu sou contigo. Irmãos, eu vivi dentro de uma igreja. Eu comia porque os irmãos levavam comida para mim. Porque eu não tinha dinheiro para comer. Mas não dormi um dia sequer com fome. Eu vivi igual os pássaros, né? Porque Jesus é quem dá comida aos pássaros. Então eu vivi igual os pássaros. E Jesus cuidou, Jesus alimentou. Jesus não me deixou faltar nada. Nada. Então quando Ele falasse, vai, eu vou contigo. Vai ter problema? Vai. Com certeza vai. Porque para cumprir aquilo que o Senhor tem na sua vida, não precisa pensar que vem de mão beijada. Que vai ser fácil, que vai cruzar os braços e que vai sentar e vai esperar e que vai vir. Não. Não é assim. Mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém. Para mim não foi fácil chegar até aqui. Hoje eu ser uma mulher casada, não foi fácil. Não foi fácil. Porque eu tive um companheiro durante 16 anos. 16 anos, não casei. Tive filhos. Nos separamos. Depois disso eu falei para o Senhor, eu não caso mais. Não quero mais casamento. Eu comecei a rejeitar o casamento. Eu comecei a rejeitar viver junto. Eu comecei, literalmente, eu revoltei. Falei, não quero mais. E nisso se passaram 10 anos. Que eu me separei. Que eu vivi sozinha durante 10 anos.
E foi uma época que eu também me afastei um pouco. Eu ia na igreja, vamos dizer que eu era visitante na igreja. Eu falava que eu era crente. Mas crente até Satanás é, né? Então, e eu falava que eu servia o Senhor. Mas eu rejeitava as bênçãos de Deus. Porque qual é o maior projeto do Senhor na terra? Não é a família? E eu não queria a família. E eu falava para o Senhor, eu não quero casar. Eu vou viver igual Paulo. Eu vou fazer a obra do Senhor, mas eu não vou casar. Eu não quero uma família, eu não quero. Eu já tive uma que não deu certo. E outra coisa, que Deus fez o casamento de Adão e Eva e nem eles deu certo, não vai ser o meu que ia dar. Eu profetizava desse jeito, irmãos. Então, quando o Senhor lá no Brasil falou para mim assim, vou te levar para Portugal. Lá, eu te entregarei o teu marido e te darei as nações como herança. Na hora, eu falei, Deus é mais casado. Deus me livre. Cheguei cá em Portugal, fiquei 2 anos. Casar que era bom, eu não queria. Viver junto também não queria. Só que aí o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Filha, como que tu vai me servir verdadeiramente se tu não tiver com a tua vida no altar? Como que tu vai me servir verdadeiramente se tiver no pecado da fornicação? Como que você vai me servir verdadeiramente do jeito que eu quero? Se tu não for uma mulher casada, se tu não seguir o que está escrito aqui nos meus mandamentos. Porque não adianta a gente falar assim, eu vou ser solteira, eu vou servir ao Senhor pro resto da minha vida solteira, porque uma hora ou outra você acaba pecando. E eu falava para Deus, chegou um ponto que eu falava para Deus, falava, Senhor, eu quero te servir, não vou dizer que eu vou ser santa, mas eu quero te servir de corpo, alma e coração. Senhor, eu quero ter a minha família. Então, se o Senhor me prometeu, me entrega a minha família, me entrega o meu esposo. E comecei a orar pelo meu esposo. E comecei a falar para Deus que eu queria o que Ele tinha para mim. Que a partir daquele momento eu cancelava todas as maldições que eu tinha lançado sobre a minha própria vida. E comecei a orar e falar para o Senhor, eu cancelo, devido a eu ter falado que eu não queria casar. E comecei a cancelar, porque eu amaldiçoava a minha vida. Então, quando eu comecei a cancelar, foi quando eu conheci o meu esposo, que é o Fernando. Só que também não foi fácil, não vou mentir. Não foi fácil, porque Satanás fez e faz até hoje tudo e mais alguma coisa para a gente nos separar. Porque quando há um projeto de Deus, quando há um projeto, quando Deus quer fazer algo na vida de um casal, quando Deus tem um propósito na vida de um casal, Satanás faz tudo. Não é só um que se levanta, parece que se levanta o inferno inteiro para poder atrapalhar. Mas aí, quando o inferno se levanta, o Senhor levanta o exército dele também, para nos defender, para nos dar força para poder vencer. E eu creio que essa casa aqui de oração é projeto do Senhor. Aleluia. E eu creio que não vai ficar só nós. Muitas pessoas serão libertas aqui nesse lugar. Muitas pessoas vão sair daqui na cadeira de roda, igual eu vi, porque eu creio. E vai sair daqui andando. Igual um dia, eu entrei de muletas e eu saí andando. Eu creio que as pessoas serão curadas aqui. Eu creio que várias pessoas vão aceitar Jesus aqui. Eu creio que várias pessoas que estão afastadas do Senhor, igual um dia eu tive, afastadas dos caminhos do Senhor, eu creio que vão parar a fazer uma nova aliança com Cristo. Porque uma vez que a aliança é quebrada, uma vez que a gente quebra a aliança com Cristo, se Jesus vier, a gente fica. Não é porque eu aceitei Jesus, vamos supor, 5 anos atrás, mas depois eu fiz tudo errado que o mundo me ofereceu. Eu peguei tudo que o mundo me deu. Que Jesus vier, eu vou porque eu fiz uma aliança com Ele há 5 anos atrás. Não, não vai. A nossa aliança tem que ser renovada com Cristo todos os dias. Aleluia. A nossa salvação, a gente tem que pedir para o Senhor todos os dias a nossa salvação. Nós não podemos esquecer de pedir o perdão dos nossos pecados e pedir o renovo da nossa aliança com Cristo. Para que Ele escreva o nosso nome no livro da vida. Para o dia do arrebatamento, o dia do juízo final.
que nós estivermos lá com Cristo, o nosso nome está lá escrito no livro da vida. Amém. E é assim que Glória a Deus. eu quero, é assim que eu peço e é assim que eu oro pela vida de cada um que aqui está e de outros também que não puderam estar hoje. Amém, Senhor. Essas são as palavras que o Senhor me deixou. Os meus papéis estão aqui, eu vou ter que pegar, porque assim, eu fiz o esboço, eu marquei tudo certinho. Olha só a quantidade, vê? Não li a palavra. Deixa eu dar sono. Só encontrar aqui que eu já estava com os irmãos. Jeremias 29. Hã? 11. Como que tu sabe? O Espírito Santo já foi aí falar nos teus ouvidos, é? Essa passagem é uma passagem que eu gosto muito, sabe? Porque é uma passagem que, nos momentos mais tristes, nos momentos que eu passei, eu sempre lia. Porque eu falava para Deus assim: Senhor, eu faço planos, mas os teus planos são melhores do que os meus. Nos piores momentos da minha vida, que eu passei aqui em Portugal, foi a época que eu mais orei, foi a época que eu mais clamei ao Senhor. Foi a época que eu mais li, principalmente essa palavra, que é Jeremias 29, a partir do capítulo 10. No versículo. Encontrou, Fernando? 29, 10. Assim diz o Senhor: logo se cumpriram. Esse óculos meu não dá. Vou tentar ler sem. Assim diz o Senhor: logo que se cumpram para a Babilônia. Não é aqui. Eu é que sei o pensamento que tenho para vós. A vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim de que jamais, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém, Jesus. Então, assim, quando a gente orar, tanto na tristeza, porque a gente tem a mania de buscar a Deus quando tem problemas. Eu falo por mim. Não estou apontando o dedo para ninguém. Quando está tudo bem, às vezes eu não oro. Eu não me dobro para orar. Eu oro só agradecendo na mente. Às vezes estou lavando a louça, estou arrumando a casa, Senhor, muito obrigado. Jesus, muito obrigado. Mas quer ver a Leia de joelho, vem uma luta. Aí eu já quase nem fico de pé. É mais de joelho do que de pé. Então, assim, eu deixo esse versículo para os irmãos meditarem. E, assim, as promessas do Senhor irão se cumprir na vida de cada um que aqui se encontra. E também na vida daqueles que não puderam estar aqui para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir o sonho que a nossa irmã Carla teve do arrebatamento. Mas que o Senhor dê a oportunidade para eles também, né, vir à casa do Senhor e poder ouvir. Porque eu acho que edificam a fé da gente, sabe? Dá mais força para a gente orar, dá mais força para a gente buscar ao Senhor, para a gente clamar a Deus. Então, as palavras que o Senhor colocou no meu coração para esta noite foi essa. Amém, Jesus. E os meus esboços, as minhas coisas ficaram aqui guardadas. Amém. Amém? Amém. E eu agradeço a oportunidade.